Se você quer ser aprovado em concurso público no longo prazo, para concursos realmente grandes, existem 3 técnicas que não podem faltar no seu estudo. É intercalar os assuntos, variar e espaçar. São 3 técnicas que são muito importantes e que são faladas em diversos livros de neurociência e de ciência do aprendizado. Nesse vídeo de hoje eu quero falar de uma dessas técnicas, que é isso aqui, ó. Tá aqui neste livro, Ultra Aprendizado, e eu vou ler aqui um trechinho para vocês entenderem. O que é? Vou conceituar vocês aqui em relação a esse livro. Nesse livro, ele, de forma autodidata, ele pegou uma grade curricular de um curso, se eu não me engano, era engenharia. Ele pegou a grade curricular desse curso e foi, de forma autodidata, estudar em casa para aprender todas as matérias, para mostrar que ele conseguia aprender tudo aquilo lá, aqueles cálculos, tudo aquilo lá, de forma autodidata. E é uma coisa que eu falo para vocês. Desenvolvam essa habilidade de ser autodidata, tá? Vocês precisam ser para que vocês tenham um bom desempenho em concurso público. E nesse livro aqui, em qual ele ensina qual foi as técnicas que ele utilizou para aprender essa grade curricular, ele coloca aqui dessa forma. Eu até grifei aqui, se você quiser parar o vídeo, tá aqui. E ó, até grifei aqui para vocês. As pesquisas em geral sugerem que as pessoas retêm mais aquilo que estudam quando a prática é dividida em diversos períodos de estudo do que quando eles são amontoados. O que isso significa? Em vez de você pegar o direito constitucional e estudar um monte de direito constitucional, um assunto atrás do outro, ou por vezes até o mesmo assunto por um longo espaço de tempo, é melhor você dividi-los. É melhor você estudar um pouquinho de português, um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de raciocínio lógico, doses homeopáticas que eu falo, doses pequenas, mas meio que a conta-gota, sabe? Você estuda um pouquinho hoje de equivalência, contabilidade, equivalência patrimonial, aí amanhã você estuda um pouquinho mais de equivalência patrimonial, daqui alguns dias mais um pouquinho de equivalência patrimonial. Em vez de você querer esgotar todo o assunto de uma vez, você vai estudar meio que a conta-gotas mesmo. Estuda um pouquinho agora, um pouquinho depois, um pouquinho depois. No longo prazo, para realmente você aprender, essa é a forma mais efetiva do que você fazer esgotar todo o assunto. Vou estudar crase, esgota todo o assunto de crase. A absorção é menor do que quando você faz em doses homeopáticas, por incrível que pareça. Só que existe algo ruim nisso. Quando você está estudando em doses homeopáticas, você tem uma sensação ruim de que não está aprendendo. E quando você estuda muito tempo na mesma coisa, existe uma sensação de que você está aprendendo, mas essa sensação é falsa. E ela já foi, inclusive, testada em estudos científicos. Você realmente aprende para coisas de longo prazo, ou seja, para lembrar no longo prazo, quando você estuda em doses homeopáticas, ou seja, um pouquinho de cada vez. Porque é como se você estivesse fazendo uma revisão. Hoje você estudou equivalência patrimonial, amanhã você estuda um pouquinho. É como se você estivesse revisitando, ou revendo, ou revisando aquilo que você estudou alguns dias atrás. E isso é muito incrível. E aí ele continua. O fenômeno da intercalação, lembra que eu falei para vocês que o estudo tem que ser intercalado, variado, espaçado? Então a gente está falando agora sobre intercalação. Intercalar assuntos e intercalar matérias. Assuntos e matérias, tá, pessoal? É as duas coisas. É assuntos dentro da matéria e matérias diferentes. Então, o fenômeno da intercalação sugere que, mesmo dentro de um período de concentração, talvez faça mais sentido alternar diferentes aspectos de habilidade diferentes aspectos da habilidade ou do saber que se deseja memorizar. A melhor opção é cobrir alguns poucos assuntos em vez de se focar exclusivamente em um. Pessoal, às vezes vocês me perguntam assim, professora, mas o que é melhor, estudar uma matéria por dia ou várias?
Sempre várias, pessoal, sempre várias, exatamente pela questão da intercalação. É você intercalar várias matérias. Doses homeopáticas, lembra? Doses homeopáticas. É conta-gota, um pouquinho de cada vez. Então, para você lembrar as coisas no longo prazo, a alternativa mais eficaz é você ir aos poucos, dividir as coisas. É melhor você estudar um pouquinho de crase, no mesmo dia, um pouquinho de crase, um pouquinho de equivalência, um pouquinho de, vamos pegar aqui, responsabilidade civil, lei de licitações. É melhor você estudar um pouquinho desses assuntos no dia do que estudar só lei de licitações o dia inteiro, ou só matemática o dia inteiro. Intercale, pessoal, intercale sempre os assuntos, intercale sempre as matérias, porque a efetividade no longo prazo é melhor. Só que eu já te digo de antemão, não é a forma mais gostosa de estudar. Sabe por que não é? Exatamente pelo que eu falei. Você vai ter a sensação de que ficou lacunas no seu estudo. Mas é só sensação, pessoal. É só a sensação. Na verdade, nós temos duas formas de pensar. A forma consciente e a forma inconsciente. O seu inconsciente ele vai trabalhar de forma contínua, estudando aquilo de forma contínua, mesmo que de forma consciente você esteja estudando outra coisa, de forma consciente, inconsciente ainda você está estudando aquilo ali. E é muito louco porque isso é verdade. E aí você vai, fazendo dessa forma, essa intercalação, você vai ficar com a sensação de que você não está aprendendo, mas confia, pessoal, confia porque você está sim aprendendo. O que é que vai acontecer? Daqui mais alguns dias, quando você estudar e revisitar esse assunto, você vai perceber, poxa, de repente vira alguma chave na tua cabeça e fala, agora eu entendi tudo. E aí você passa a não errar mais nenhuma questão. Intercalação é o segredo do estudo de longo prazo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e bora destruir as questões. Até mais!